Eu creio que não precisa nem apresentar, né? Célio é conhecido igual o Silas Malafaia, né? Aquela coisa toda, né? Então, acho que todo mundo, né? Para quem não sabe, né? Célio é pastor da nossa igreja lá em Guapimirim. E ele vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, toma teu filho em tuas mãos. Usa ele, ó Deus, segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. O problema foi o Silas Malafaia, né? Se o pastor Manuel Ferreira sabe disso, ele me arrebenta. Irmãos, graças a Deus, louvo a Deus por aqui estar. Sou muito grato. Falei com o pastor que de vez em quando a gente tem que ver a Betel, né? Fazia tempo que aqui eu não estava. Eu falei, pastor, vou estar aí. Mas na verdade, né? Falei com ele assim, vou estar aí orando. Doido que ele falasse assim, poxa, traz a palavra. Sou bobo, né? Tem que dar uma de vez em quando. Mas louvo a Deus por aqui estar. Sou grato a Deus, irmãos, muito grato a Deus por ter aprendido, ter saído daqui. Dizer que não é fácil, é bastante difícil. Mas graças a Deus o Senhor tem sido muito benevolente conosco, muito benevolente com a nossa família, muito benevolente com a igreja de Cristo ali em Guapimirim. Cada dia um desafio, cada dia conforme diz as pessoas, não é um leão que devemos matar, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores que o Senhor. Ele tem mostrado o seu amor, sua mão poderosa sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a igreja ali em Guapimirim. Sou grato a Deus porque nós somos fruto da oração dessa igreja, somos fruto da confiança do pastor, somos fruto da confiança do ministério, mas eu louvo ao Senhor, que o Senhor aprovou e com as mãos poderosas, mostrando, ensinando-nos, cada hora, cada instante, cada minuto, Ele nunca deixou de nos ensinar, de mostrar o caminho, de mostrar como fazer, sendo obediente, sendo prestativo e trabalhando muito. Então, continue orando por Guapimirim. Quem conhece aquela cidade, quem sabe daquela cidade, acha que é uma cidade maravilhosa, acha uma cidade, e realmente é uma cidade linda, é uma cidade muito bonita, mas é uma cidade com 60 mil habitantes, onde o índice de suicídio é um dos maiores do Rio de Janeiro. Só para vocês entenderem o índice de demônios que habita naquela cidade. Dentro da mensagem, Deus colocou em meu coração falar só apenas 2 casos que vocês vão daqui irão ouvir de coisas que estamos vivendo dentro daquela cidade. Quando alguma coisa acontece, quando há um trabalho sério, a cidade, os demônios se levantam contra. E graças a Deus, em meio a tudo isso, em meio a toda essa tempestade, o Senhor tem nos pego, levantado com as suas mãos e dizendo, olha, presta atenção, fica aos meus pés, que eu ainda estarei guardando e protegendo a sua vida. Então continue orando, nos entregando na mão do Senhor. Nunca se esqueça, nunca se esqueça em vossas orações de orar por aquela cidade e de orar pela igreja em Guapimirim. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 68 ao 70. Eu sei que daqui a pouco os irmãos vão sair. Eu fiquei muito feliz de ver minha prima aqui, tantos anos, meu Deus. Falei com o Carlos ali, eu falei, meu Deus, minha prima, tanto tempo. Que bom te ver, tá? Que bom. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 68. Quem achou, diga amém. Diz assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde do princípio do mundo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo.
depois de muito tempo, depois de muito momento, depois de viver dentro do templo, reconhecido como sacerdote, reconhecido como representante de Deus diante dos homens, Zacarias se encontra no templo com um anjo. Quando esse anjo, Saulo, aparece a ele vem com uma mensagem muito clara e direcionada à família de Zacarias. Velho, esposa Isabel, idade, estéril. De repente o anjo chega para ele e fala assim: olha, você será pai de um menino. Zacarias para e ouve aquela palavra profética. Ele se segura, olha para o anjo e com palavras simples, mediante a tudo aquilo que ele era e que ele conhecia, o que ele representava, ele fala: mas eu? Gabriel olha para ele e fala: ó, eu sou o anjo Gabriel, eu assisto diante de Deus. Por não confiar em minha palavra, até que o menino nasça, ficarás mudo. E diz a Bíblia, somente Lucas narra, porque não era a intenção da inspiração bíblica para que isso acontecesse. Porque dentro dos evangélicos, quem é aqui, existe muito teólogo aqui, você sabe que o Mateus apresenta Jesus como rei. Ele descreve a glória e o reinado dele. Marcos apresenta Jesus como servo e apresenta ele servindo. Lucas apresenta ele como filho do homem. E como filho do homem, Deus usa Lucas para, numa narrativa tão grande, apresentar não somente o seu nascimento, mas também o nascimento daquele que Isaías profetizou, que seria a voz que clamaria no deserto. E este que agora é apresentado para narrar Jesus como filho do homem, se levanta justamente aos pais de João Batista. E aquele menino que iria nascer seria o precursor, o narrador, o apresentador do Messias, do meu e do seu Jesus. Nesse decorrer do nascimento e dessa promessa, Zacarias, mesmo prestando serviço no templo, permaneceu completamente mudo. E ele conseguia contar suas visões e seus atos proféticos por intermédio de sinais, até passar seus dias, ao qual ele teria que prestar o seu serviço ao templo. Ao findar esse tempo, ele volta para a sua casa, e dentro da sua casa vem a revelação maior da palavra do profeta e da palavra do anjo. Isabel, sua esposa, começa a perceber que algo estava mudando. E essa mudança trazia dentro dela o precursor dos caminhos da salvação. Diz a Bíblia que logo assim que ele nasce, novamente, para espanto daqueles que conheciam e sabiam a história de Zacarias, se maravilham. Eles olham e veem que Zacarias está novamente falando. E quando ele começa a falar, ele começa a narrar com alegria e apresentando novamente ao povo a história que seria o cumprimento da maior promessa de Deus para a humanidade. Ele começa a expor: bendito seja o nome do Senhor,
Ele começa a dizer: olha como foi profetizado pelos profetas, desde a fundação do mundo, aquele que daria liberdade ao povo. Só que esse que aí está, ele apenas vai anunciar o seu caminho, só vai mostrar e apresentar como um arauto de Jesus, aquele que é a maior promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, iria nascer. E se eu estivesse lá agora, em Guapimirim, eu diria: aqui agora começa a mensagem. Porque quando fala da maior promessa de Deus para a humanidade, eu não posso deixar de dizer que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus formou todas as coisas, Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo que você sabe e conhece dentro dos escritos sagrados. Quando Deus cria todas essas coisas, Ele para e desce da sua glória e começa com as suas mãos, depois de ouvir falar, depois de falar, depois de com as suas palavras trazer à existência tudo que você conhece e sabe o que é até o dia de hoje. Ele decide com as suas mãos apalpar, amassar, adornar, cuidar e zelar e formar aquela que seria a maior da sua criação, e Ele colocaria como a glória de toda a criação. Ele consegue, de meio à sua eternidade, a sua glória, a sua grandeza, descer e apalpar o barro, aonde que muitos pregam e falam que era mesmo barro, mas a Bíblia vai além. Nós fomos criados não do barro, nós fomos criados do pó do barro, nós fomos criados do resto do barro. É que quando Ele nos criou, Ele pegou-nos com a sua mão e começou a adornar-nos, formarmos. Ele queria saber quantos fios de cabelo estava colocando em você, quantas veias, quantos ossos, quantas adrenalina, quantos DNA. Ele queria contar um por um e colocar um por um, para poder nessa noite olhar para a tua vida e olhar para a minha vida. Eu te conheço dos pés à cabeça, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei o que você tem. Ele queria te conhecer por completo, totalmente. Ele não queria faltar detalhe para você. Ele não queria ter um detalhe que faltasse na sua vida. Não adianta se você seja preto, branco, não importa a etnia, mas o que importa, não sabe, ou você não entende, mas o que importa é que toda a sua grandeza e com tudo que você acha que você tem, Ele sabe tudo que passa por dentro e por fora da tua vida, porque foi Ele que me fez e Ele que te criou. E quando Ele criou, Ele falou: olha, por eu ter tocado em você, por eu ter feito você, eu vou te amar mais do que todas as pessoas, eu vou te amar mais do que tudo. E saiba de uma coisa: ainda que uma mãe esqueça o filho que gerou, todavia, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei. Ele estava dizendo: eu sei quem você é, eu te entendo, eu te compreendo. Você pode virar para mim e falar assim: meu Deus, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, meu irmão não me entende, meu esposo não me entende, minha esposa não me entende. Ei, preste atenção numa coisa: existe um que está ao teu lado nesta hora, batendo no teu ombro, falando assim: fica tranquilo, eu entendo você no profundo da tua vida, no profundo do teu ser, no profundo da tua alma, eu sei quem você é. E por nos amar, sabe, pastor Tiago, Ele pega-nos e coloca um ato criativo de abundância de viveres. Ele nos coloca aonde manava mel, 4 braços de rios, a extensão de todas essas coisas. Só que vem um ato que muita gente prega que fomos criados
para louvor da glória de Deus. Eu nunca entendi que eu fui criado, ou você foi criado para louvar Ele. Quantos eu vi, quantas mensagens. Para que Deus criou homem? Para louvar Ele. Está totalmente equivocado. A tua criação está além disso. Porque Deus, independente do seu louvor ou não, Ele é Deus. Você é muito mais importante do que isso para Deus. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele poderia falar assim: olha, você é macaco, vai ser macaco. Você é leão, vai ser leão. Você é girafa, você vai ser girafa. Você é árvore, vai ser maçã. Você vai ser pera. Ele poderia, Ele criou. Mas depois que Ele formou o homem, Ele falou assim: meu filho, preste atenção. Aí está o jardim. Dê nome. Deixa eu descortinar para você. Você não foi criado para louvar a Deus, não. Você foi criado para ser representante de Deus aqui na terra, para dar continuidade à obra dele. Eu estou te dizendo uma coisa, mas que isso, eu vou dar continuidade à obra de Deus? Ei, entenda uma coisa: Deus colocou na tua mão para fazer a vontade dele e continuar a dando nome. Mas que nome é esse? O nome de salvação para a vida daqueles que estão saindo do caminho, se divorciando, se perdendo, correndo, se desviando. E ele hoje está te chamando para você voltar a entender isso, que você é representante de Deus na terra. Você liga a terra ao céu, você liga a terra a Ele. Irmãos, entenda que o único que tem o pó da terra, mas tem o sopro divino, é eu e você. Ei. Só que o homem se perde no caminho, porque num relatório diário que Deus descia para conversar com ele, presbítero Walter, teve um dia depois do erro que Deus não acha, pelo motivo dele querer se esconder, pastor Marcos. Deus tenta achar, sabendo onde ele estava. Chama no jardim. Ele não consegue explicar a Deus o que estava acontecendo. Ele não consegue explicar a Deus que tinha feito a única coisa que ele não queria que o homem fizesse. Ele deu tudo: autoridade, domínio, mas só pediu um fato: obediência. Só uma coisa. Ele falou: rapaz, você tem tudo, só tem uma coisa, sabe? Só obedece, não toca não. Parece até que foi formada aí aquela história que o fruto do vizinho é melhor do que o nosso. Ele foi tocar, justamente não podia tocar. Só que começa ali a surgir o homem tentando dar jeitinho nas coisas, que quando ele faz, a primeira coisa que ele descobre é que estava nu. E ele sabia que Deus ia à tarde. Ele tenta dar o seu próprio jeito. Folha, se cobre. Adão, onde você estava? Onde você está? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e vi que estava nu, me escondi.
Olha, Adão, você comesse da árvore que eu te disse para não comer. Aí vem a segunda desculpa: não assumir os erros. Foi a mulher que tu me deste. Foi a primeira culpa que a mulher levou na vida. Foi por isso que, por intermédio dela, Jesus trouxe a salvação, Deus trouxe a salvação dos homens. Naquele exato momento, Deus vai lançar no início das coisas a maior promessa da humanidade. Quando Ele vê que o humano se desvia dele, a pessoa a criação que Ele mais amou, Ele já não consegue mais andar, caminhar, dialogar. Ele não consegue mais. Ele não consegue mais abraçar e caminhar junto. Sabe, pastor Robson? O homem, pelo erro, cria uma divisão tão forte. Ele para, fala com o homem, fala com a mulher, fala com a serpente. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Satanás. Está vendo ela ali? Está vendo ela? Como se ele estivesse falando assim: eu quero que você olhe bem para ela. Da semente nela, da semente dela vai nascer um, que tu ferirás o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. E quando isso acontecer, eu vou poder novamente, sabe, Roberto, andar de novo, conversar de novo. E por causa desse momento de separação, no decorrer de toda a história, simbolicamente foi colocado o véu que separava o homem que se aproximar, e começou a colocar representantes para que o homem não pudesse ter acesso direto. Só que a promessa de Deus era novamente poder